Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio vai com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Ah, aí sim. Então, hoje, dia 24/5 aqui de 2020, às 1h11 da tarde, aí, estamos começando mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer que são 756 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações aí, deixando o seu like e também a sua opinião aí, que é muito importante aí para poder a gente trocar essa ideia, beleza? Importante, grupo do Telegram, grupo das baleias, entra lá, tamo junto, qualquer dúvida, deixa lá no grupo lá que eu respondo e também tem outras pessoas aí do mercado que estão lá interagindo diariamente aí, a gente troca ideia e pergunta no grupo porque a sua dúvida pode ser besta, pode ser o cara que for, que não tem essa. Por quê? Porque simplesmente eu vou responder ou então alguém vai responder, mas eu tento responder todo mundo. E você também, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, beleza? Então já fica lá registrado para todo mundo ver e poder acessar as informações. Então, grupo Telegram, tá aí o link na descrição do vídeo. Primeiramente aqui a gente vem para o Cointelegraph, né, aquele site que a gente acompanha aqui semanalmente aqui que trazem notícias, né, do mercado de criptomoedas, e a gente sempre está de olho aí para entender como é que anda aqui a movimentação deste site, né? Então a gente tem aqui uma proposta aí que foi feita pelos parlamentares russos, né? Os russos estão querendo praticamente aí banir e tornar ilegal, né, a negociação de criptomoedas, né? Inclusive, se essa proposta passar, vai ter possivelmente uma multa de 2 milhões de rublos russos, né, que são a moeda da Rússia, e possivelmente 7 anos de cadeia para quem utilizar criptomoedas de forma ilegal lá, segundo os parâmetros que eles vão adotar nessa proposta, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa que assusta, né, os países. Por quê? Porque eles pedem o controle monetário sobre as pessoas a partir do momento que elas trocam o seu dinheiro fiduciário, o seu dinheiro fiat, em cima do Bitcoin, ou então de alguma outra criptomoeda que você tenha mais afinidade, né? Então, assim, cadê a liberdade das pessoas, delas mesmas poderem definir? A pessoa escolhe o Bitcoin. Você não é imposto que o Bitcoin, você utilize o Bitcoin, entendeu? Então é uma questão de escolha pessoal, né? Que a liberdade dos seres humanos aí está sendo afetada. Então, na minha visão, países que entenderem, né, que esse tipo de coisa só vai atrasar eles mesmos, simplesmente eles vão ficar para trás. Os países que ficarem criando barreiras para as pessoas serem mais livres o possível, vão acabar ficando para trás. E os países que, no caso das criptomoedas, adotarem e incentivarem principalmente a mineração com até possíveis subsídios, que nem, por exemplo, o Irã anunciou essa semana, que vai começar a regulamentar a questão da mineração e da regulamentação das criptomoedas lá no Irã, de forma com que incentive e aumente a capacidade deles de minerar, né? Isso daí vai trazer com que as pessoas entendam que aquele lugar é um lugar bom para as criptos, mas não estou falando que o Irã é um lugar bom para você viver. Existem vários outros países aí, Suécia, Suíça, Letônia, Estônia, Singapura, Malta, Gibraltar, Portugal, são vários países que já existem regulamentações, ainda que brandas, né, ainda que tranquilas, ainda que num primeiro estágio de regulamentação, e inclusive países que têm taxas de impostos aí em cima de criptomoedas zeradas. Portugal tem uma taxa de 0% em cima das criptomoedas. Então, no futuro, o que é que eu espero? Eu espero que cada vez mais as pessoas tenham acesso a definir o que é bom para elas. E se você está vendo que um dos países que chamou a sua atenção também tem como fator positivo que o Bitcoin e as criptomoedas sejam adotadas, sejam implementadas na sociedade de maneira horizontal, onde todos tenham acesso a todas as informações, como o Bitcoin foi feito para ter, né?
Então, esses países vão acabar atraindo pessoas para o mercado, né? Atraindo empresas para esses locais, né? Assim como já está acontecendo. Os países que estão adotando políticas que são a favor de criptomoedas, né? Eles acabam atraindo negócios, produtos, bens, serviços que vão ser gerados dentro daquele país, porque pessoas vão mudar para onde elas querem ir fazer o que elas gostam. E não seria diferente como no mundo das criptomoedas, entendeu? Então, assim, se você tem mais liberdade para você usufruir das suas criptomoedas e do seu bem-estar, da sua riqueza que você conseguiu juntar perante a sua inteligência, né, de se expor a um mercado tão revolucionário quanto as criptomoedas, você simplesmente pode pegar um voo, pegar a sua carteira, partir e valeu, abraço, falou, tá ligado? Então achei bem interessante aí essa proposta da Rússia, que é uma das coisas que vai acontecer contra o nosso mercado. E a gente tem que estar de olho, né, galera? A gente tem que estar de olho porque é esperado que esse tipo de movimento aconteça, né? Que os governos se sintam intimidados por não poder manter o controle mais monetário sobre quem tem a inteligência e a capacidade de perceber que está errado esse sistema fiduciário das moedas fiat, né? Esse sistema de banco central decidir como ele vai tratar as pessoas está errado. Então, liberdade, a gente tem que estar sempre visando esse lado aí da liberdade. Ontem, né, o Mike Dudas aqui, ele liberou aqui um flyer aqui do Goldman Sachs, e o Mike Dudas, para quem não sabe aqui, ele é o founder, né, o criador do The Block, que é um portal de notícias também aí, bem interessante, lá de fora, lá do mundo de criptomoedas. E eu achei muito interessante aqui, não poderia deixar de trazer para vocês, que também saiu até na Forbes, né? O Goldman Sachs vai estar hosteando aí uma client call, né, que seria uma videoconferência com os seus clientes investidores, para falar sobre Bitcoin, ouro e a possível cenário que a gente tem de inflação, né? Então esse daqui foi o flyer, né, o que a Goldman Sachs mesmo lançou, né? E falando aí que vai ser dia 27 aí de maio, a, a mulher que é Chief Investment Officer, né? Ela é a chefe de investimentos do escritório lá do Goldman Sachs. Ela simplesmente vai fazer essa palestra falando sobre as implicações das moedas, né? Das políticas que estão sendo utilizadas nos bancos centrais e os riscos que a gente tem de inflação e como o Bitcoin e o ouro poderiam se partir dentro dessa parada, né? Como eles poderiam ser uma alternativa para as pessoas nesse meio de inflação aí. E eu achei bem interessante aí essa notícia, né? O Goldman Sachs aí é aquele negócio. Primeiro eles vão achar graça de você, depois eles vão dizer que é scam, né? Que é uma coisa que não presta, depois eles vão ficar apontando defeitos e depois eles vão tentar te oprimir. Mas na real, no futuro, você sabe que o Bitcoin vai vencer. Por quê? Porque ele é imparável, né? Então, é mais ou menos a ideia do Hayek aí que a gente vem jogando na cabeça aí devagarzinho, a ideia do Mahatma Gandhi, né? Você vai lutando, 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 lutando até que eles não consigam lhe barrar e simplesmente adotem o seu padrão, né? Porque é assim que vai ser, é assim que a gente está vendo aí o Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo de investimento também, né? Tá aí agora na Forbes falando que vai abrir uma conferência para os seus investidores terem mais noção dos fundamentos do Bitcoin e do ouro nesse cenário de crise inflacionária. Então, queria a opinião de vocês aí nos comentários aí, se vocês acham, estão gostando, estão curtindo as análises, estão achando de boa. E tamo junto. A gente vem direto aqui pro CoinGecko fazer aquela refresh live aqui especial com vocês, para a gente ver como é que anda aqui o mercado total de criptomoedas, hoje com cerca de 250 bilhões de dólares aí, uma queda de 1,8% nas últimas 24 horas, a gente tem um volume de 52,8 bilhões negociados nas corretoras, né? O Bitcoin vem com cerca de 65,6% da dominância desse cap,
E a gente vem ver aqui que o Ethereum está com cerca de 9% da dominância desse cap. Então, até deu uma crescidinha aí da dominância e é bem interessante a gente acompanhar esses patamares. O Bitcoin vem com um preço aqui de cerca de 8.970 dólares. Estamos negociando aqui agora no intraday abaixo do patamar dos 9 mil dólares, então uma quedinha de 2% aí nas últimas 24 horas, chegando a 164,9 bilhões de dólares aí somente no cap do Bitcoin. O Ethereum vem com cerca de 203 dólares aí, uma queda de 1,4% nas últimas 24 horas, são 22,5 bilhões de dólares aí negociados somente dentro do Ethereum agora no momento da nossa análise. Com isso, a gente vem aqui direto para o gráfico do Bitcoin, o gráfico diário de longo prazo, a gente tem essa visão aqui sempre de fora, né? Entender que os movimentos demandam de tempo para que eles aconteçam. Então, para você que está querendo visualizar aí dia após dia, ganhar aí, não sei o que, pode ser que seja mais difícil a vida para você, tá ligado? Então, vamos primeiro aqui passar. Na realidade, esse aqui é o gráfico que a gente analisa diariamente, mas eu quero passar hoje, como é domingo, aqui no gráfico semanal, né? Bitcoin semanal, aqui a gente vem ver aqui agora todas as velas, né? Todos os candles representam a movimentação do preço do Bitcoin dentro da última semana, né? Então, como hoje é domingo, a gente sempre tende a analisar aqui o fechamento do gráfico semanal para a gente entender como é que está se comportando aqui o preço do ativo. Então, no gráfico semanal aqui a gente já vai com 3 semanas aí, nas últimas 3 semanas de queda, né? A gente vem descendo aí a ladeira nas últimas 3 semanas, mas nada demais até agora, no momento aí continua bem estável. A gente continua negociando aqui acima do fractal de 50 períodos no gráfico semanal do Bitcoin, que hoje está na casa dos 8.837 dólares. Então esse é um dos patamares bem importantes que se mantenha, né, o Bitcoin fechando acima aí no gráfico semanal. Por quê? Porque é ele quem vem dando suporte aí inicial nesse movimento aqui agora que a gente está tendo. Então se a gente consegue achar suporte aí em cima desse fractal de 50 períodos no gráfico semanal, nos 8.837 dólares, é bem interessante, né? Por quê? Porque a gente continua fechando semanas e semanas e semanas, já vai ser a terceira semana, a quarta semana consecutiva. Aliás, se a gente for considerar até essa última aqui, que teve o rompimento do fractal de 50 períodos, são 5 semanas já que a gente fecha aqui acima, sendo 3 de queda e 2 de alta. Então a gente vai ver como é que vai se comportar esse, a gente vai conseguir manter esse patamar de suporte aí nos 8.837 e caso não, né, no gráfico semanal aqui ele vai indicar que a gente vai estar indo tentar buscar suporte no nosso fractal de 21 períodos gráfico semanal, os dois importantíssimos aí no curto prazo do Bitcoin. Por quê? Porque a gente tem esses patamares aí sendo os principais suportes aqui do nosso bull market anterior, né? Quando a gente saiu aqui da casa aqui dos 300 dólares, 200 e caralhada dólares aqui, 250 dólares até os 20 mil dólares aqui. Então, principalmente o fractal de 21 períodos semanal, né, que é a nossa linha azul aqui no gráfico de semanas, a gente pode ver que ele agiu perfeitamente aqui como suporte, né? Então, achei muito interessante aqui essa visão aqui do Bitcoin, e ele ainda continua, para mim, no meu sentido aqui, acima de todos os fractais do gráfico semanal. Então, fazer o quê? Achar graça, né? A gente acha graça nesse momento, não faz nada, fica só fazendo aportes pequenos e pontuais ali, aproveitando algum tipo de queda mais excessiva que ele venha a demonstrar. Lembrando que a gente tem aqui até o fractal de 100 períodos aqui no gráfico semanal, que hoje está nos 7.200 dólares, né? Então o preço está bem distante dele, mas a gente tem esses pontos de suporte. Então é bem interessante você ficar de olho. Entender que no gráfico semanal demora mais tempo ainda do que no gráfico diário para se desenvolver. Por quê? Porque são semanas para poder o movimento se desenvolver. Então, tenha consciência disso, tenha consciência que o mercado você não vai ficar rico de um dia para a noite, você não vai ficar rico, hoje, comprei hoje, amanhã está 15 mil dólares. Pode ser que esteja, pode ser, aí você deu a sorte do mundo todo vezes 3, tá ligado? E é provável que você vai levar um dump na cabeça, porque se ele sobe 50% em um dia aí, é muito arriscado, né? Muitas pessoas vão querer negociar e realizar lucros. Então vamos ficar de olho aí, eu acho bem saudável depois de um movimento que o Bitcoin teve aqui várias semanas, né?
na verdade foram 7 semanas aqui de alta, a gente está 3 semanas de queda e saudável, continua saudável aí para mim, patamar no gráfico semanal de boa. Vamos partir agora para o gráfico diário. A gente vem ver aqui que o Bitcoin está querendo perder aqui aquele nosso patamar do nosso triângulo ascendente, né? Mas ainda não configurou uma perca total, por quê? Porque a gente não tem, no momento aqui da nossa análise, pode ser que quando você veja aí já tenha perdido, mas a gente ainda continua negociando aqui acima do último fundo, né? Que foi aqui na casa dos 8.833 dólares aí, que a gente fez aqui nesse dia aqui, 4 dias atrás, né? Então, a gente também tem um fundo bem importante aqui na casa dos 8.235 dólares, ali naquela região que eu falei, inclusive da confluência com o fractal de 21 períodos do gráfico semanal, né? Então, 8.200 dólares aí a gente vai ter um suporte muito importante aí para poder ficar de olho. A gente tem aqui fractal de 50 períodos aqui, que vai chegar também dando suporte na casa dos 8.225 dólares. Então, olha aí como esse patamar dos 8.200 dólares aí está trazendo bastante confluência. São vários indicadores, né, que mostram que nessa região a gente vai ter bastante suporte, né? Inclusive, a gente tem o nosso fractal de 200 períodos na casa dos 8.047 dólares. Então, esse patamar dos 8.000 dólares vai ser bem importante aí a gente não perder, porque se a gente perder esses 8.000 dólares aí, a gente vai provavelmente estar vindo testar os topos aqui anteriores, né, dessa consolidação, e aí vai estar vindo aqui para patamares de 7.300, 7.400. Mas não vamos se desesperar com isso. Os movimentos demandam de tempo, como eu falei, para poder eles acontecerem. Aqui no gráfico, a gente está vendo esse movimento de rejeição inicial aqui do nosso fractal de 21 períodos, que hoje está nos 9.299 dólares, né? Então, interessante seria, né, se às 9 da noite aí a gente fechasse o candle acima desse patamar, mas não é o que está mostrando aqui agora no gráfico, né? Aqui no momento da nossa análise, a gente está ainda numa realização aqui um pouco mais forte, né? Mas aí ainda é movimento pequeno, movimento sem muita relevância, a gente vai acompanhar aí nos próximos dias e entender que o momento é muito peculiar na tendência, né? A gente tem muitas coisas acontecendo aí na história e não é somente o preço que você tem que estar de olho, né? Você tem que estar de olho também nos fundamentos do que está acontecendo por trás. Então a gente vem aqui para o gráfico do Ethereum, né? Gráficos diários aqui do Ethereum rapidinho. A gente tem aqui toda essa movimentação aqui do Ethereum. Inclusive eu posso passar aqui também no semanal do Ethereum, para a gente ver como é que ele anda, né? O semanal do gráfico do Ethereum aqui. Então a gente tem aqui um gráfico semanal do Ethereum, continuamos negociando aqui acima do nosso patamar de suporte primário aqui, que está na casa dos 200 dólares. Ele é o fractal roxo, né? O fractal de 100 períodos, né? Desculpa aí, 100 períodos é essa linha roxa. O de 200 períodos ainda está aqui embaixo, a gente está negociando abaixo do fractal de 200 períodos no gráfico semanal da Ethereum, mas estamos acima de 100 períodos. O que é que isso quer dizer? Se a gente continuar fechando as semanas acima desse patamar do fractal de 100 períodos do gráfico semanal do Ethereum, a gente vai ter espaço para ir buscar o nosso fractal aqui no Ethereum de 200 períodos, que hoje está nos 253 dólares, né? E ele traz muita confluência com o alvo que a gente tem aqui do gráfico diário do Ethereum, que simplesmente, se a gente for ver aqui, só ele carregar aqui os fractais, pronto. Se a gente for ver aqui, essa casa dos 253, 252 dólares é o topinho que a gente teve aqui anterior, e um patamar também que eu estou falando para vocês que a gente pode ter de resistência, né? Então a gente vai ver aí como é que ele se comporta. Eu acredito que a tendência ainda não foi revertida aqui no Ethereum e no Bitcoin também, né? A gente, para quebrar a estrutura de alta aqui no Ethereum, a gente tem que perder esse fundo aqui,
que foi feito na casa dos 175 dólares, do dia 11/5. E a gente continua também negociando acima dessa nossa box vermelha aqui, que continua com esse aglomerado de fractais aqui, trazendo suporte aí. E inclusive o fractal de 50 períodos já cruzou todos para cima novamente. E desde o dia 1º/4 aqui, que ele estava negociando abaixo, né? Começou a negociar abaixo de todos os fractais, e aqui no dia, aliás, dos primeiros fractais, e aqui no dia 10/4, ele entrou para debaixo de todos os fractais. Agora ele já fez o movimento inverso e voltou a negociar acima de todos os fractais. Então, é bem interessante também a gente ficar de olho nesse patamar do fractal de 50 dias, né, 50 períodos, que hoje está na casa dos 189 dólares. Né? Então, é um patamar de suporte interessante, o que, se a gente fosse testar ele, a gente ainda não perderia esse outro suporte aqui do nosso fractal de 200 períodos no gráfico do Ethereum também, que hoje está na casa dos 175 dólares, que coincide com o fundo anterior aqui, que a gente estava aqui nesse dia que eu comentei com vocês. Então, meu alvo ainda continua sendo aqui a casa dos 290 dólares aqui no fractal de 1.200 dias. E tamo junto, galera. Tamo junto. Eu acho que é skin the game. Você nada melhor do que o skin the game para poder ensinar a você as coisas do mercado, né? Então, por isso, controle no foco de exposição. Nunca se exponha mais do que o que você acha que deve. E tamo junto, galera. O mundo é de quem investe aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, ativa também a sua opinião e bota pra cima aí, compadre. Beleza? É nóis. O mundo é de quem investe aí. Domingão. Tamo junto. Deixa no comentário a dúvida. Um abraço e valeu.